Para o ano de 2018, o jovem de 18 anos, Vladislav Igorevich Roziakov, estava cursando o 4º ano no Colégio Politécnico de Kerch e não estava muito satisfeito na instituição. Ele chegou até a afirmar que odiava profundamente a instituição, uma afirmação que, de forma isolada, não chamou muita atenção. E nunca foi algo incomum que adolescentes pouco dedicados demonstrassem desprezo por suas instituições de ensino. O que foi um pouco mais incomum foi outra declaração contundente que Vladislav havia feito a um amigo. Com um tom severo, ele jurou que mais cedo ou mais tarde se vingaria de seus professores. Se alguém tivesse levado isso realmente a sério, talvez esse inferno pudesse ter sido evitado, mas não vamos nos adiantar. Por que esse massacre é conhecido como o Columbine russo? Quais foram os motivos que levaram o assassino a cometer o terrível atentado? É verdade que outro garoto ficou fanático por esse agressor e apenas alguns meses depois tentou replicar o massacre? Bem, para responder a essas e outras perguntas, é necessário que viajemos até o dia 17 de outubro de 2018, o dia em que ocorreu o massacre do Politécnico de Kerch. Neste caso, Vladislav deixou avisos do que iria fazer, mas isso nem sempre acontece. Por isso é muito importante ficar atento às diferentes ameaças, tanto físicas quanto virtuais, e para isso existe a Surfshark. Surfshark é uma rede privada virtual, mais conhecida como VPN, que mantém nossas informações e todo o conteúdo dos nossos dispositivos em segurança, já que ela nos permite criptografar nossos dados, mesmo quando nos conectamos por meio de redes Wi-Fi públicas. Com a Surfshark, também podemos mudar nossa localização virtual. Graças a isso, podemos acessar diferentes benefícios, como encontrar melhores ofertas em voos internacionais, ou desbloquear as 15 bibliotecas mundiais da Netflix e usar serviços de streaming como British Broadcasting Corporation iPlayer, Hulu e outras plataformas restritas em vários países. E para completar, a Surfshark também conta com a versão Surfshark One, que possui funções muito úteis como antivírus, alerta e busca, que oferecem ainda mais segurança. Se quiserem seguir meu conselho e começar a usar a Surfshark, deixo o link aqui embaixo na descrição, é o que aparece aqui na tela. É surfshark.com/o-dia-que, ou ao finalizar sua compra, você pode usar meu código que é o dia que, e vai ganhar 4 meses extras. E além disso, vocês contam com uma garantia de 30 dias para poder usar a Surfshark. Se ao final desses 30 dias vocês decidirem não usar, podem pedir o reembolso, então não correm nenhum risco. Baixem, usem e depois me contem como foi. Vamos começar! Vladislav Igorevich Roziakov nasceu em 2 de maio de 2000 em Kerch, uma cidade na península da Crimeia que naquela época fazia parte da Ucrânia. Infelizmente, ele tinha apenas 10 anos quando começou a sofrer uma vida cheia de abusos. O pai dele sofreu uma lesão na cabeça que resultou em uma deficiência, motivo pelo qual ele se entregou ao consumo excessivo de álcool. Foi nesse momento que o calvário começou. O homem passou a abusar do pequeno Roziakov, assim como de sua mãe e outros familiares. Quando o garoto teve idade para começar os estudos e entrou em uma escola local, não foi surpresa que seu desempenho fosse ruim, algo comum entre jovens que crescem em ambientes de violência doméstica. No convívio social, ele também não demonstrava grandes habilidades, e na verdade tinha pouquíssimos amigos. Por isso, ele passava a maior parte dos seus dias jogando videogame e desenvolvendo, além disso, uma obsessão precoce por armas. Já na adolescência, aos 15 anos de idade, um novo interesse capturou sua atenção. Ele queria se formar como eletricista. Para isso, matriculou-se em uma universidade no Colégio Politécnico de Kerch. Naquela instituição, ele também começou a desenvolver outros hobbies. À sua já conhecida atração por armas, ele acrescentou um interesse incomum por explosivos, e inclusive, de maneira preocupante, começou a levá-los para as aulas. Uma baioneta, ou seja, um tipo de faca multifuncional que, embora tenha sido projetada para o combate corpo a corpo, pode ser acoplada a um rifle ou fuzil. Os incidentes não demoraram a acontecer. Muito em breve, e sem qualquer aviso, o garoto borrifou spray de pimenta no meio de uma aula. O ato causou surpresa e alarme entre os presentes, que não conseguiram entender o motivo por trás do seu comportamento. De pouco adiantou perguntar por que ele tinha feito isso. Apesar do caos que causou, ele não se preocupou em dar nenhuma justificativa por suas ações. Alarmada e irritada, sua mãe decidiu tomar providências a respeito. Ela reduziu drasticamente sua já limitada interação social, revistou energicamente e constantemente seus bolsos e proibiu atividades como ir ao cinema ou usar um computador.
Somente no ano seguinte, quando o rapaz completou 16 anos, a mulher suspendeu essa última restrição. Em suas redes sociais, o garoto se encarregava de divulgar várias mensagens. Ele costumava reclamar, por exemplo, da ignorância dos outros e da falta de propósito que sentia em sua vida, mas não era só isso. Ele também fazia parte ativa de várias comunidades online centradas em tópicos intimamente relacionados, como assassinos em série e autores de massacres. Particularmente, ele era um verdadeiro Columbiner. O que isso significa? Que ele era um fã fervoroso do massacre de Columbine? O famoso tiroteio escolar ocorrido no final da década de 90, na escola secundária de Columbine, nos Estados Unidos, que deixou um saldo de 13 mortos. Os Columbiners costumam estudar, glorificar ou até mesmo se identificar com os autores do sinistro atentado, Dylan Klebold e Eric Harris. Isso não era algo que o jovem mantinha em segredo absoluto. Mais de uma vez ele havia confessado aos amigos que achava emocionante a ideia de pensar em um massacre. Infelizmente, isso também não foi levado a sério por ninguém. Pouco tempo depois de atingir a maioridade, Vladislav conseguiu uma licença para portar armas de caça. Ele havia passado com sucesso nos testes psicológicos necessários, apresentado laudos médicos, completado o treinamento legal exigido sobre segurança no manuseio de armas e entregue toda a documentação solicitada. Sem perder um segundo, ele começou a frequentar regularmente um clube de tiro. E em 8 de setembro de 2018, ele adquiriu uma espingarda. Em 13 de outubro desse mesmo ano, ele foi a uma loja de armas e comprou legalmente um total de 150 balas. Faltavam apenas 4 dias para que a obsessão do jovem por Columbine chegasse ao seu ponto mais alto. E é assim que nossa história volta ao começo. Em 17 de outubro de 2018, Vladislav Igorevich Roslyakov, de 18 anos, chegou, como todos os dias, ao Colégio Politécnico de Kerch. Ele fez isso por volta das 11h40 da manhã, entrando por uma porta escondida que evitava o detector de metais da entrada principal e carregando 2 bolsas. Além disso, ele usava uma roupa peculiar que se assemelhava de certa forma à de um conhecido assassino que o jovem idolatrava, Eric Harris. Vladislav usava calças pretas e uma camiseta branca, na qual se lia um termo que refletia seu ressentimento crescente, a palavra ódio, escrita em seu idioma, o russo. Em suas mãos, ele carregava algo ainda mais desconcertante, uma espingarda de ação por bombeamento Hudson Escort and Guard, calibre 12, de 8 tiros. Com uma empunhadura de pistola, uma arma de alto poder projetada para combate próximo. A calma escolar daquela manhã foi interrompida pelo estrondoso estouro de uma chuva de tiros. Os gritos e o pânico de professores e alunos não demoraram a aparecer. A maioria começou a correr desesperadamente para o corredor. Outros estudantes tentaram escapar pulando pelas janelas. Enquanto isso, Roslyakov caminhava tranquilamente pelo instituto, assassinando 2 professores pelo caminho com tiros a queima-roupa. De vez em quando, ele direcionava suas balas para qualquer outro ser vivo que cruzasse seu caminho, e sem motivo aparente também atirava em computadores, portas e extintores. Após 15 minutos de um tiroteio feroz, assim como no início do já mencionado massacre de Columbine, o atacante se preparou para detonar um artefato caseiro na cafeteria. A explosão brutal destruiu paredes, portas e janelas, atingindo em sua fúria desmedida vários alunos azarados. Não satisfeito com isso, Vladislav colocou vários dispositivos em diferentes pontos do campus. Quando restava apenas uma bala, o jovem escolheu sua última vítima. Imitando novamente seu ídolo, Eric Harris, ele se dirigiu à biblioteca. Neste cômodo, ele tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Do lado de fora do Colégio Politécnico de Kerch, o horror continuava entre as vítimas. Meia hora depois do ataque, os bombeiros e um grupo de 200 militares enviados pelas Forças Armadas russas chegaram ao local. Por fim, chegaram as ambulâncias com o socorro médico urgente. Também foi acionado um dispositivo de emergência, e 4 aviões foram mobilizados para evacuar os feridos. Além disso, os hospitais militares próximos foram preparados para receber as vítimas. As testemunhas do horror que estavam no pátio relataram como, além dos sons dos tiros, ouviram as explosões das bombas. O que eles tinham visto tinha sido pior. O sangue cobria as paredes, os quadros negros e o chão. Os dispositivos que não chegaram a explodir foram desativados. Tragicamente, aquele que chegou a detonar causou estragos.
Vários estudantes tiveram partes do corpo amputadas para aumentar suas chances de sobrevivência. A imprensa também chegou rapidamente ao local. As primeiras imagens que passaram na televisão mostravam as vítimas sendo evacuadas da escola em todo tipo de veículos improvisados, como transporte público e ônibus. Sem contar a morte do autor, o massacre deixou um saldo de 20 mortos e quase 70 feridos. Das 20 vítimas fatais, 5 eram professores e 15 estudantes. 10 deles tinham menos de 18 anos e os mais jovens tinham apenas 15. Em um primeiro momento, o Comitê de Investigação da Rússia classificou o ataque como um ato de terrorismo. Inclusive, vários políticos e meios de comunicação russos sugeriram que os responsáveis poderiam ser sabotadores ucranianos, atribuindo ao governo desse país a responsabilidade pelos fatos. Como muitos sabem, existiam fortes disputas entre os dois países pela península da Crimeia. Nesse contexto, o então presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, expressou suas condolências às vítimas da tragédia, deixando claro que, para ele, tratava-se de cidadãos ucranianos. Finalmente, o ataque foi reclassificado como assassinato em massa. Mas o que teria motivado o autor a cometer tal demonstração de violência? Sua ex-namorada declarou em um canal russo que Vladislav era vítima de bullying escolar. Segundo a jovem, o rapaz lhe disse que havia perdido a confiança nas pessoas desde que seus colegas de classe começaram a humilhá-lo por não ser como os outros. Depois, ele havia confessado a ela que tinha perdido a vontade de viver e pretendia se vingar de seus agressores por isso. Apesar do crime macabro que cometeu, a garota afirmou que ele era um rapaz bom e sensível. Mais tarde, foi erguido um monumento improvisado em frente à escola, onde moradores e sobreviventes colocaram flores e brinquedos em homenagem às vítimas. 2 dias após o massacre, durante a despedida dos falecidos, 17 caixões fechados foram colocados na praça central de Kerch, com suas famílias ao lado. Cerca de 20 mil cidadãos se aproximaram para prestar sua última homenagem em uma cerimônia pública emocionante, que contou com fotos de todas as vítimas, fotos que os retratavam sorrindo e transmitindo sua alegria. Porque, segundo explicaram os familiares, era assim que eles queriam que seus entes queridos fossem lembrados. O trágico acontecimento não só deixou uma marca na comunidade, mas também gerou uma grande onda de repercussões, tanto nacionais quanto internacionais. Imediatamente após o massacre, em toda a Rússia e em vários países, milhares de pessoas se reuniram para prestar homenagens às vítimas. O primeiro-ministro da Crimeia, Sergei Aksionov, decretou um luto de 4 dias. As reações ao ocorrido não demoraram a aparecer e foram das mais diversas. O analista político russo Sergei Mikheev, durante uma transmissão na televisão estatal, responsabilizou a subcultura ocidental pelo ataque, argumentando que promovia uma mentalidade baseada no culto à violência. De forma clara e direta, responsabilizou os Estados Unidos por sua influência nesse âmbito. Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, responsabilizou a globalização e o acesso à internet. Ele também colocou o foco nos Estados Unidos. Segundo suas palavras, tudo começou com os trágicos massacres nas escolas do gigante americano, agravado pelo conteúdo inadequado ao qual os jovens tinham acesso através da internet. Os líderes de vários países expressaram suas condolências às vítimas do ataque, entre eles Armênia, Estônia, Finlândia, Alemanha, Itália, Tailândia, Reino Unido e Venezuela. O acontecimento foi batizado por diversos meios de comunicação como o Columbine russo, um nome com o qual ficou perpetuado na história o 23 de outubro. Foram implementados controles nas entradas do Colégio Politécnico para verificar a identidade de cada pessoa, e os estudantes retomaram as aulas após 6 dias sem atividades. Para a tranquilidade de todos, a Direção Regional de Rostov, do Ministério de Emergências da Rússia, informou que, após confirmação por meio de uma inspeção, o edifício estava livre de risco de desabamento. Mais tarde, o jornalista britânico Steven Rosenberg destacou que esse fato não deveria surpreender, já que durante aquele mesmo ano foram registrados diversos ataques em escolas russas que resultaram em várias crianças feridas. Um artigo do jornal britânico The Telegraph corroborou isso, indicando que em 2018 houve pelo menos 6 ataques em instituições de ensino do país, embora nenhum deles tenha sido realizado com armas de alto calibre. Em 28 de maio de 2019, apenas alguns meses após a tragédia de Kerch, uma nova tragédia, que estava intimamente ligada a essa, voltaria a abalar a sociedade russa. O efeito Columbine é um termo utilizado para descrever a influência que o massacre original de Columbine teve na cultura em geral.
e particularmente na série de ataques escolares subsequentes, principalmente nos Estados Unidos. Representa um fenômeno em que certos indivíduos, inspirados pelo tiroteio perpetrado por Eric Harris e Dylan Klebold, tentaram ao longo dos anos replicar em suas ações. Isso ocorreu por meio de ameaças, da criação das já mencionadas comunidades online que glorificam os perpetradores e até mesmo da realização de ataques assustadoramente semelhantes. Exemplos disso foram o tiroteio na escola secundária de Red Lake, o ocorrido em Virginia Tech e o de Sandy Hook. Em todas essas ocasiões, as investigações encontraram material relacionado a Columbine e seus autores, e em algumas, até mesmo os perpetradores expressaram abertamente sua fascinação pelo massacre. O caso de Vladislav Hozliakov, por tudo o que já foi mencionado, foi outro claro exemplo do efeito Columbine. Mas o que o adolescente falecido talvez não imaginasse era que o massacre de sua própria autoria acabaria despertando a inspiração que, em algum momento, o original havia despertado nele. Sim, ele mesmo se tornaria a figura que um novo atacante idolatraria. Um estudante russo de 15 anos, chamado Daniel Pulkin, se interessou profundamente pela história de Vladislav. Tanto que em 2 de maio de 2019, durante o aniversário de Hozliakov, o jovem publicou uma foto do assassino falecido com o texto: "Você inspirou milhares de garotos em todo o país. Feliz aniversário, 19." 26 dias depois, Daniel estava pronto para cometer seu próprio crime. Naquela manhã, ele chegou ao lugar onde estudava, a escola número 4 da aldeia de Bolshevik, em Bolsk, região de Saratov, na Rússia. Ele carregava uma mochila, como todos os alunos, só que a dele não continha os clássicos materiais escolares que os outros levavam. Em vez disso, ele guardava um machado e 2 bombas. Coquetéis Molotov. O adolescente também vestia uma camiseta preta com a palavra decepção escrita em vermelho, uma roupa que fazia uma clara referência à que Hozliakov usava. No dia do ataque, o garoto foi com aparente determinação para uma sala de aula no 2º andar da sua escola. A partir daí, seus planos não saíram nem um pouco como ele esperava. O coquetel Molotov, que ele lançou primeiro, não funcionou. Em seguida, ele lançou outro, que também não conseguiu incendiar. Foi então que ele cruzou o caminho da estudante de 12 anos, Daria Kozlova. Dalila investiu contra ela, acertando-a na cabeça com seu machado antes de largar a arma e fugir desesperado para sua casa. A partir desse momento, tudo foi arrependimento. O agressor frustrado começou a gravar vídeos nos quais afirmava lamentar o que havia acontecido. "Não consegui, machuquei uma garota, nem sei o nome dela. Agora quero tirar minha própria vida. Estou com muito medo. Me arrependo do que fiz. Eu não sou assim. Não sei o que aconteceu comigo. Quero oferecer minhas mais sinceras desculpas." Essas foram algumas de suas palavras. Depois, ele enviou um áudio para seus amigos no qual afirmava que pensava que matar alguém era muito fácil, mas que achou difícil de suportar. Pulkin também não conseguiu cumprir a última parte do seu plano, tirar a própria vida na escola, imitando seu ídolo. 1 hora depois do incidente, ele foi encontrado pela polícia e preso. Sua vítima, Daria Kozlova, foi hospitalizada com um traumatismo crânioencefálico grave. Ela conseguiu sobreviver, embora tenha perdido a visão de um olho como consequência da agressão. Em 4 de agosto de 2020, Daniel Pulkin foi sentenciado a 7 anos de prisão em um centro de menores. Além disso, foi determinado o pagamento de uma indenização de 1 milhão de rublos à mãe da menor agredida. O chamado Columbine russo deixou uma marca profunda na sociedade e um legado significativo, em termos de segurança escolar, saúde mental, juventude e o impacto das redes sociais nos jovens. A tragédia voltou a evidenciar uma série de fatores sociais e psicológicos dos mais preocupantes, que parecem refletir uma crise crescente entre os jovens. Confirmou também que a violência armada nas instituições de ensino não é um problema exclusivo de uma região ou país, mas sim um fenômeno global que exige uma resposta coordenada, soluções colaborativas e, acima de tudo, nossa total atenção. De onde vem essa falta de expectativas e esse ódio pelo outro? Porque cada vez mais meninos e meninas veem como uma possível saída a chance de descarregar sua frustração contra o seu entorno. Em que momento as instituições educativas deixaram de ser um lugar de acolhimento para se tornar o caldo de cultivo para que algumas mentes caiam em um desesperado espiral de morte e destruição? Por enquanto, só resta uma certeza. Enquanto essas perguntas continuarem sem ser abordadas como merecem, o futuro continuará sendo manchado com o sangue de inocentes.